Bom, pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, como prometido, né, e como explicado, né, nós estamos aqui na última aula aqui referente a nosso Enem, né? O Enem vai ser a prova de vocês de domingo, né? E essa última aula, né, como eu prometi para vocês, ela vai ser a chamada revisão, né? Devido a algumas falhas técnicas que foram me apresentados na segunda-feira por alguns alunos da tarde, né? O conteúdo dessa aula de hoje, exclusivamente de hoje, ele foi gravado, né? Então eu já gravei o vídeo, eu já editei o vídeo, né? Para que eu possa passar o conteúdo para vocês. Posso garantir que a qualidade ela é a mesma, ela é idêntica à qualidade passada em tempo real. Porém, o que acontece? Aconteceu um pequeno bug, né? Então, na hora que eu passo as transparências, eu passo o slide, sempre vai dar um pequeno probleminha aqui, né? E alguns alunos falaram que estava travado no slide. E na aula gravada, ele não dá esse problema. Então, essa aqui é a nossa aula extra. Essa é a nossa última aula. E essa aula basicamente vai ser o quê? Vai ser uma revisão para a prova de domingo do Enem que vocês vão ter, né? Não tive outra alternativa, né? Eu não gosto assim de colocar aulas gravadas, mas até eu consertar esse problema não sei se é problema do PC, não sei se era problema do Zoom, né? Ou se era problema aqui do meu aplicativo. Mas aí eu tive que fazer isso, né? Bom, então vamos para a nossa última aula aqui, antes da prova do Enem, né? Nossa última aula, ela vai ser uma revisão. Nas próximas aulas, então, vamos fazer aulas referentes à FUVEST. Tem um assunto de trigonometria que eu preciso terminar com vocês, né? E aí eu vou fazer isso na próxima semana, né? Bom, então, por ser aula de Enem, né? O que vocês precisam entender, primeiramente? Que o Enem, ele é uma prova que requer o quê? Bastante leitura. E vocês têm que entender aquela ocasião em que a resposta da questão ela está no próprio enunciado. Fora isso, né? O que precisamos ter, o que precisamos estudar? Nós temos que focar aquela primeira parte, tudo referente às aulas de agosto até o presente momento. Lembrando que a aula de prisma foi a aula de hoje, né? Bom, então, geometria plana. Isso aqui eu nem falo isso para vocês. Isso aqui não cai em prova, despenca. Então, isso aqui é muito relevante para qualquer tipo de prova, para qualquer tipo de vestibular. Em especial, eu falei com vocês sobre os polígonos e falei com vocês sobre a circunferência. Em especial, eu comentei sobre áreas e perímetros. E por fim, a geometria espacial, que eu falei com vocês sobre os poliedros. As áreas, então, falei de área lateral e falei de área total, né? E aí tem também aquela parte que eu passei para vocês, que foi a geometria analítica. Então isso aqui eu vou considerar, né, que é um assunto mais algébrico. E o Enem é uma prova mais voltada para a leitura e para a lógica. Então eu vou focar um pouco mais, né, quando o assunto for Enem, naquilo que tem o mínimo possível de cálculo, mas aquilo que é mais aplicado. A geometria analítica, ela é um assunto, como o próprio nome diz, é analítico. Então isso é bastante interessante para a FUVEST, né, e segundas fases, né? Bem como a trigonometria, né? Que não são assuntos assim, num cursinho tão fáceis de serem abordados, né? Então tem que ser bem, nesses assuntos temos que ser bem didáticos, e como é um assunto bastante focado para o pessoal das exatas, né? Então eu decidi deixar ele
mais assim para o pessoal de segunda fase, né? Então bora lá, vamos ver o que vocês vão precisar estudar hoje antes de dormirem, né? Isso aqui foi um assunto que eu vi com vocês lá em agosto, lá na parte da revisão, né? Então, polígono é essa figurinha aqui que vocês estão vendo, que vocês estão enxergando, né? E esse polígono, ele possui os elementos que determinam ele, né? Ele possui vértices, ele possui lados, ângulos internos e ângulos externos, né? Então isso aqui não é novidade para vocês. Isso aqui foi visto. Façam analogia disso aqui com a analogia dos poliedros da geometria espacial. E os poliedros da geometria espacial, eles também possuem os elementos que os determinam, né? E aí vocês vão entender o que estamos falando, né? O que estamos lidando, né? Então, um assunto bastante relevante aqui, né? Que é fundamental para todo polígono. Perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados, ou seja, os segmentos de reta que determinam o polígono. E o semiperímetro, que é metade do perímetro, né? Então muitos não têm dúvidas ou têm dificuldade de saber o que é semiperímetro. Se você sabe o que é perímetro, então você sabe o que é semiperímetro. Agosto também, o que eu falei com vocês? Todo polígono, ele possui diagonais. Então, eu fiz uma aula bastante longa, mostrando para vocês essa expressão referente ao número de diagonais. Lembrando, gente, o que são diagonais. Então, ó, vamos imaginar aqui uma figura qualquer aqui. Estou desenhando ela à mão livre. Isso aqui é um polígono. O polígono, ele é determinado pelos segmentos de reta que os contém, né? E a diagonal é qualquer segmento de reta que passa pelo interior do polígono. Olha só. E esse segmento de reta, ele está unindo o quê? Dois vértices que não são consecutivos. Então vamos imaginar aqui, eu tenho o vértice A, eu tenho o vértice B e tenho o vértice C. Vértice A e B são vértices consecutivos. Vértice B e C são vértices consecutivos. Os vértices A e C não são consecutivos, né? Por exemplo, eu tenho aqui D, eu tenho aqui E e eu tenho aqui F. O AF é lado, o AE, ó, são vértices não consecutivos. O AD são vértices não consecutivos, ou seja, para cada vértice, então, o que eu tenho? Eu tenho um certo número de diagonais, né? Então, o que acontece? Se eu for, de fato, contar o número de vértices, né? Considerando, contar o número de cada diagonais, considerando o número de vértices, eu vou obter um valor referente ao número de diagonais. Só que é um valor referente ao número de diagonais que, de certa forma, está sendo contado duas vezes. Então, basicamente, ó, por exemplo, o vértice A, eu tenho um segmento de reta ligando o vértice E. Mas quando eu for contar o vértice E, eu vou ter o mesmo segmento de reta ligando ao vértice A, né? Então, essa aqui é uma lógica. Então, foi contado duas vezes. Então, basicamente, o que eu expliquei para vocês? Contem de cada vértice o número de diagonais que dele sai,
O número de diagonais que dele sai, eu vou chamar de n-3, que nada mais é do que o número de lados subtraído de 3 unidades, né? Multiplique pelo número de vértices. Nesse caso, o número de vértices é igual ao número de lados, que é o n. Como ele foi contado 2 vezes, vocês vão dividir por 2. Isso foi visto numa aula, né, do passado, lá da aula de agosto, onde nós chegamos que o número de diagonais desse polígono ele pode ser dado por n, que multiplica n-3 sobre 2, né? Bom, de novo, né, devo estar repetindo aqui que perímetro é a soma dos lados e semiperímetro é metade do perímetro, né? Esse slide deve ter sido passado 2 vezes, né? Bom, e aí o que acontece? Além disso, o que nós vimos lá? No polígono, a somatória dos ângulos internos. Ou seja, basicamente, vocês têm que fazer o quê? Contar o número de triângulos a partir dos quais eu posso formar um polígono. Lembrando que esse polígono ele tem que ter um número de lados maior do que 3, para que essa expressão que vocês estão vendo agora, que é o 180, que multiplica n-2, seja válida. Então, basicamente, né, o n-2 é o número de triângulos que eu posso dividir um polígono, e a somatória dos ângulos internos de um triângulo qualquer vai estar valendo 180. Por que eu preferi recapitular essa parte? Essa parte é de extrema importância para o Enem. Mas não quer dizer que não tenha que se recapitular a primeira parte daquelas nossas aulas de março, né? Maio, né? Bom, então, a expressãozinha aqui que define a somatória dos ângulos internos do polígono, eu vou chamar ela de S, aonde S é igual a 180, que multiplica n-2, né? N é o número de vértices, que também é o número de lados do polígono, e S é a soma dos ângulos internos do polígono. Outro assunto que também foi relevante para a geometria plana é aquele conceito de circunferência e círculo. Isso eu passei para vocês em setembro, né? Então, o que é a circunferência? A circunferência é essa linha fechada aqui que vocês estão observando, né? A circunferência ela tem uma propriedade que determina ela. Ela tem o centro e o raio. O centro, como o próprio nome diz, a distância desse centro até um ponto pertencente à circunferência vai ser um valor constante. Esse valor constante ele é chamado de raio. Raio de bicicleta, raio de pneu, né? Por isso que o nome é chamado de raio, né? E, além disso, o que acontece? O diâmetro é o dobro do raio. O diâmetro, e aí eu falei também de corda, né? Ele é um raio, né, que vai... na verdade, eu estou contabilizando 2 raios, né? Cujo ângulo entre eles é 180 graus. E que se eu for cortar eles na metade, eu vou obter 2 semicircunferências, né? Então, essa aqui é a parte da revisão que vocês precisam ver isso aqui até domingo, né? E aí eu falei para vocês, né? Corda, diâmetro e raio, né? Bom, o raio, na transparência anterior, eu mostrei isto para vocês, né? Então eu falo que AB é uma corda. O que é corda? Corda é qualquer segmento de reta que vai atravessar a circunferência. Diâmetro é um caso particular de corda. Aliás, é a corda que possui o maior comprimento possível. E vai estar passando por onde? Vai estar passando pelo centro da circunferência.
Então, o diâmetro, ele é esse segmento de reta CD. E o raio aqui, gente, é o segmento OP, né? Segmento de reta OP. Então vamos adiante aqui, né? Bom, como não poderia deixar de mostrar para vocês aqui, chamo de C como sendo o comprimento da circunferência. O nosso C, ele é o 2π vezes o raio. Ou seja, 2 vezes o raio, na verdade eu chamo de diâmetro. Olha só, D é 2R, né? Que nada mais é também do que o diâmetro da nossa circunferência, né? Ou seja, o comprimento da circunferência é π vezes D. Perfeito, gente. Então, isso aqui, né? Vocês têm que ter noção do que é diâmetro, do que é raio. Isso aí, inclusive, é bastante requisitado em física, né? Na parte de movimento circular uniforme. Então, tem o movimento circular uniformemente variado. Essa parte de polias e engrenagens nada mais é do que a representação por meio desse elemento geométrico, que é a circunferência, né? Então esse foi um dos tópicos, né, da circunferência que eu devo apresentar para vocês, né? E aí, essa aqui é uma aula que eu falei para vocês também, mais ou menos, né, em meados de setembro. Então tem as turmas do extensivo e a turma do Enem. A turma do Enem, né, eu devo ter falado isso, eu devo ter comentado esse assunto um pouquinho depois, né, mais ou menos em outubro. Em outubro, quando eu falei de circunferência e círculo. Então a circunferência, o que interessa para o nosso estudo na circunferência é justamente a linha fechada, que está delimitando um exterior de um interior. E o círculo, o que está interessando para o nosso estudo? Além da linha fechada, o interior. É como imaginar uma pizza e a borda de catupiry. A borda da pizza é uma analogia à circunferência, enquanto que o interior, ele é o círculo. Então, se eu estou contabilizando a borda mais o interior, estou contabilizando um círculo, né? Que também ele é chamado de disco, e ele é de extrema importância também para uma análise crítica ou um estudo. O disco, ele tem área interna. Então, o círculo ou disco, ele é um conjunto dos pontos de um plano, cuja distância a um ponto dado desse plano é menor ou igual a uma distância não nula dada. Círculo tem raio R, da mesma forma que a circunferência. Então aqui a gente está mostrando os pontos interiores do círculo, né? Bom, eu não vou assim, por exemplo, como é uma aula de revisão, e isto aqui é mais para ajudá-los a recapitular os conceitos, né? Então eu vou estar só dando uma passada aqui por cima, né? Que esse é um assunto importante e relevante para o Enem. Bom, por que é um assunto relevante e importante para o Enem? Porque todo círculo eu posso dividir ele em setor circular. Então o setor circular é a forma, por exemplo, como vocês cortam a pizza.
vocês vão cortar no formato de um comprimento de arco. Um dos segmentos, ele é o comprimento de arco que vai delimitar a circunferência. E os outros dois segmentos são os raios. Entre os raios, que são os outros segmentos, vai ser formado um ângulo. Esse setor circular, ele é um setor circular menor. Isso aqui lembra pra gente o quê? O Pac-Man, né? Setor circular menor AOB. É a reunião dos conjuntos dos pontos dos raios OA e OB e de todos os pontos do círculo C que estão no interior do ângulo AOB. Bom, o semicírculo, ele nada mais é do que um diâmetro, né? Ele é metade do círculo. O nosso setor circular aqui, ele se estendeu para aquele ângulo interno igual a 180 graus. Então não existe aqui setor circular menor. Ele é um semicírculo, setor circular de metade do círculo. O ângulo interno dele, ó, formado pelos segmentos OA e OB, ele está valendo 180 graus. E aí tem uma delimitação de um plano alfa, né? Porque esse setor, eu estou vendo o plano alfa, né, de perfil. Esse plano alfa está cortando em dois setores iguais, né? Como falei para vocês, o setor circular, ele vai ter um ângulo interno, né, que é justamente formado pela abertura dos segmentos OB e OA. E este ângulo, ele é chamado de ângulo central. Este ângulo central, ele tem um arco correspondente. E neste caso, o arco correspondente aqui, este arco AB. Então, AB aqui, ele é o arco correspondente, né? Bom, então, o que acontece? Esse arco AB, ele tem pontos que delimitam ele, que são os pontos A e B, pertencentes à circunferência. Esses pontos A e B, pertencentes à circunferência, por eles eu posso traçar o quê? Duas cordas. Essas cordas são esses segmentos que estão o quê? Na cor vermelha. Então, um dos pontos de cruzamento da circunferência com a corda é o ponto comum à extremidade do arco, que é o ponto A e o B, que é o ponto comum da extremidade do outro arco, que é onde passa a outra corda. O outro ponto é o cruzamento das cordas. Isso vai me dar um vértice. Esse vértice vai me delimitar um ângulo inscrito. Ou seja, esse ângulo inscrito, ele é um ângulo que faz parte da circunferência, né? Por isso que eu chamo ele de ângulo inscrito, né? Então, o comprimento de arco AB, chamo ele de... ele tem o ângulo central beta correspondente. O comprimento de arco AB também tem o ângulo inscrito correspondente. Então, a isso existe uma correlação. Beta como sendo o ângulo central e o alfa como sendo o ângulo inscrito. E o alfa, como apresentado, né, vai ser o beta sobre 2, né? Ou seja, a medida do ângulo inscrito é a metade da medida do arco correspondente. A medida do ângulo inscrito é a metade da medida do ângulo central. Ou seja, a medida do ângulo central é igual à medida do arco. Então isso foi comentado, né? Bom, então, outro assunto além da circunferência, além do círculo, além dos comprimentos, são as áreas, né? Então, sobre os polígonos, né? O que eu tenho aqui, né?
eu tenho as áreas das figuras planas. Então vamos começar pelo mais simplesinho, né? O mais simplesinho, a figura mais simples é o retângulo. Retângulo, né? Ele possui duas medidas. Uma medida a gente chama de base, que normalmente é aquela medida que fica na horizontal. E a outra medida eu chamo de altura, que é a medida que fica na vertical. Então a área do retângulo, ela é base vezes altura, né? Quadrado, ele é um caso particular de retângulo, né? Então, base vezes altura, A vezes A, que vai dar A quadrado, né? Então, esse A ao quadrado vem dessa figurinha geométrica chamada de quadrado, né? E vamos falar do paralelogramo genérico, né? Então, o paralelogramo, ele basicamente é um quadrilátero, onde que possui dois lados em paralelo, né? Então, o que que acontece, né? Eu tenho que, para achar a área desse paralelogramo, pensar no seguinte. Pensar num retângulo equivalente a ele. Então, este pedacinho aqui, ó, que nada mais me lembra um triângulo retângulo, eu posso tirar ele daqui e encaixotar ele aqui. Aí a área do paralelogramo, ela é comparada ao quê? A área de um retângulo, base vezes altura. Simples assim, né? Base vezes altura. Bom, então isso aqui nós já vimos, né? Nós já estudamos. E aí, o que falta agora nessa parte de polígonos? É a gente entender que um triângulo, ele é metade de um paralelogramo, né? Olha só, pensa naquele paralelogramo e traça a diagonal dele. Corta ele pela metade, eu tenho um triângulo. A área dele é base vezes altura dividido por 2, porque é metade do paralelogramo. Então, isso aqui foi comentado na nossa aula de paralelogramos, né? E vamos para o próximo. Próxima figurinha, trapézio. Como é que é o trapézio? O trapézio eu posso fazer um trapézio pela montagem de dois triângulos genéricos, aonde as alturas são idênticas, né? Separando ele em dois triângulos diferentes. Primeiro triângulo T1, segundo triângulo T2, aonde a área do primeiro triângulo, que eu chamo de T1, é a base 1 vezes a altura dividido por 2. E a área do segundo triângulo é a base 2 vezes a altura dividido por 2. Ou seja, isso aqui vai virar o quê? B1 mais B2 dividido por 2 multiplicado por H. Fazendo aqui, caprichando aqui bastante aqui na nossa fatoração, né? Isso aqui costuma ser chamado de base média.
De forma bem resumida agora, eu apresento para vocês um losango cortado ao meio por uma das suas diagonais. Então, gente, se vocês querem aprofundar um pouco mais em losango, vão lá no Google Drive, pegue essa aula respectiva ao mês em que ela foi dada, né? Então, isso é uma parte lá do losango que eu falei para vocês, né? Ele tem duas diagonais, né? Eu cortei ele na metade por uma diagonal que é a D1 e a segunda diagonal, né? Dividida por 2, né? Que é a altura desse triângulozinho, que é metade da diagonal. O que é a área do losango? É a área desse triângulozinho aqui que está destacado e pintado em vermelho, multiplicado por 2. 2 vezes base, que é o D1, multiplicado pela altura, que é o D2, dividido por 2. Ainda dividido por 2, porque esse é triângulo, né? E aí eu simplifico 2 com 2, né? E aí isso aqui vai virar D1 vezes D2, dividido por 2, né? Essa aqui é a área do losango, que é esta figurinha geométrica aqui, né? Metade dela. Aliás, um losango eu posso dividir ele em 2 triângulos, ou seja, isso aqui tudo já foi visto, tudo já foi estudado. Então isso aqui é mais para ajudá-los a recapitular, né? E a próxima figura, isso aqui é importante tanto para a prova do Enem quanto para a prova da FUVEST, são os hexágonos. Ele tem uma área, né? Lembrando que, como é que é formado um hexágono? O hexágono ele é formado por 6 triângulos equiláteros, né? Cada triângulo, né, possui uma área que é base vezes altura dividido por 2. E como ele é um triângulo, são triângulos equiláteros, os lados deles são iguais a L. L vezes essa alturinha de cada triângulo, que eu chamo de apótema da base, que é M, dividido por 2. Se eu for multiplicar isso por 6 e for fazer as simplificações, eu vou chegar aqui a área, ela vai ser o semiperímetro, que eu vou chamar de P, vezes o apótema da base. E isso eu comentei com vocês que não vale somente para triângulos, né? Não vale somente para hexágonos, ele vale para os pentágonos e para as outras figuras relevantes, né? E aqui é umas continhas que foram feitas, né, para chegar que é semiperímetro vezes apótema. Área do círculo. Área do círculo, πr ao quadrado. Só que como R é metade do diâmetro, π vezes R, que é diâmetro sobre 2 ao quadrado, πd quadrado, ó, fazendo a distributiva aqui para potenciação, fica πd quadrado sobre 4. Área do setor circular. Então o que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso usar uma proporção, uma regrinha de 3 simples. Eu sei que o πr ao quadrado equivale a 360 graus. A área do setor, que é o que está em amarelinho, é alfa. E aí, se eu for fazer a multiplicação em cruz, né? 360 vezes a área do setor é igual a alfa vezes πr ao quadrado. A área do setor, então, vai ser alfa vezes πr ao quadrado dividido por 360. Faço essa continha, né, de uma forma não direta, né? E, finalmente, geometria plana, coroa circular. A bolacha, né, o biscoito, o pneu, né? A coroa, então, é a área do círculo maior. Então, essa coroa, imagine que eu tenho um círculo de um certo tamanho, né?
Dentro dele eu tenho um círculo concêntrico, um círculo que possui o mesmo centro. Desse círculo maior eu tirei o círculo menor. A área da coroa é a área do círculo maior, que é tudo menos a área do círculo pequenininho aqui que foi removida. A área do círculozinho aqui que foi removida. Ou seja, ela vai ser π r ao quadrado menos o r ao quadrado. Agora, ó, vocês veem que eu estou mesclando geometria plana com geometria espacial. Geometria plana foi vista no passado longínquo, não tão longínquo assim, foi vista no mês passado, mas logo em seguida, né, veio a geometria espacial, né? E aqui é um resumo da geometria espacial, que é o cilindro. Então o cilindro, né, isso aqui eu apresentei para vocês as figuras que lembram o cilindro. Eles podem ser obtidos a partir de um empilhamento de vários discos. E esses discos, se eles estiverem empilhados sobre um mesmo eixo, ele vai ser chamado de um cilindro circular reto. Se o eixo ao qual esses discos se empilham tiver uma inclinação diferente de 90 graus com o disco da base, esse cilindro ele vai ser chamado de cilindro oblíquo. O cilindro também ele pode ser obtido, né, a partir do giro de um retângulo, né, a partir de um dos seus lados. Então, sobre um dos seus lados eu coloco um eixo e coloco um motor para girar, e aí vocês vão ver que a figura formada pelo giro vai dar um cilindro. Então, essa aqui é uma das figuras que lembra o cilindro. O que vocês precisam entender, o que vocês precisam saber? Vocês vão planificar o cilindro. Então, é imaginar a lata de sardinha, por exemplo, é imaginar a lata de ervilha, a lata de Neston ou farinha láctea, e fazer um corte dela no formato plano. E no formato plano vocês vão ver essa figurinha. O que eu quero chegar aqui? Como se acha a área lateral e como se acha a área total desta figura, né? A área lateral é a área desse retângulo, que é base vezes a altura. Como ele é um cilindro circular reto, essa altura ela vai coincidir com um outro parâmetro deste cilindro, que é chamado de geratriz. A base dele é o comprimento da circunferência, que é 2πr. Ou seja, a área lateral vai ser 2πr vezes h, mais πr ao quadrado, que é o disco de cima, mais πr ao quadrado, que é o disco de baixo, né? Então, a área superficial é aquele retângulo. Dois círculos de uma superfície retangular. Ó, são dois círculos de uma superfície retangular em que a medida de dois lados é igual ao comprimento da circunferência da base, 2πr, como eu apresentei para vocês, e a medida do outro lado é igual à altura do cilindro, h. Então a área da base é o π vezes r ao quadrado. A área lateral, 2πrh. E aí é uma continha, né? 2 vezes a área da base mais a área lateral, 2 vezes a área de cada base é πr ao quadrado, e a área lateral 2πrh. 2πr eu posso colocar em evidência aqui. 2πr ao quadrado dividido por 2πr sobra r. 2πrh dividido por 2πr sobra h, né? Área total, né? Volume do cilindro, Vcil. Área da base vezes a altura, que nesse caso é o cilindro circular reto. Esses volumes só valem para cilindro circular reto. A área da base é πr ao quadrado. E a altura é o hzinho, chamado de h, né? Outra figura
que eu mostrei para vocês num passado bem recente, foi nesse mês ainda, foi do cone de revolução. Isso eu falei para vocês há 2 semanas atrás, né? Então ele é um sólido gerado a partir da rotação completa de um triângulo em torno de um dos seus lados. Então se eu pegar um triângulo, nesse caso nós vamos estudar os cones retos, né? Aqui vai ser um triângulo retângulo. Eu coloco em um dos seus lados um eixo e faço girar como se fosse o eixo do motor. Então se eu rotacionar, eu vou gerar um cone, né? É o famoso chapeuzinho de palhaço, né? Ou guarda-chuvinha de chocolate. Então, eles são exemplos de cones. Então o que acontece? Esta figura que eu estou desenhando para vocês, que está em azul, é o triângulo retângulo, né, que foi rotacionado. Um dos catetos é o raio e o outro cateto é a altura. E a hipotenusa desse triângulo é o que eu chamo de geratriz. Que se eu for abrir o chapeuzinho de palhaço, né, eu vou obter uma figura assim. Então eu tenho aqui o que? Um setor circular que tem um ângulo alfa, mais a base, que é um círculo. O círculo tem a área que é o π vezes r ao quadrado. Então temos que achar a área desse setor circular. E aí como é que eu deduzi a área desse setor circular para vocês? Veja bem de onde é que saiu o setor circular. Então imagina, né, que esse setor circular ele partiu de um círculo grandão, né, cujo raio dele é a geratriz. Ou seja, a mesma figura anterior. Círculo tem um setor circular, né? E aí podemos fazer a proporção, né? O círculo todo tem um comprimento de 2πr, só que o r do círculo grande é a geratriz, ou seja, 2πg. O comprimento do círculo todo é proporcional à área do círculo todo, que é o π vezes o g quadrado. Esse comprimento de arco, que é o 2πr, né? Ele é proporcional à área lateral. Se eu fizer a multiplicação em cruz, que é o chamado cruz-credo, né? Eu vou ter 2πr vezes πg quadrado, né? Dividido por 2πg, onde 2π com 2π cancela, né? O quadrado do g cancela com o quadrado do g. O π daqui cancela com o π daqui. Aí vai sobrar o quê? π vezes r vezes g. Que é a área lateral aqui, né? πRG. Bom, πRG, que é a área do setor mais a área da base, vai me dar a área da superfície total desse cone, né? E aí tem as expressões aqui que definem, né, o cálculo da área total. A área lateral, que é o πRG, que eu mostrei para vocês, mais a área da base, que é o πr ao quadrado. π vezes r eu posso colocar em evidência, né? Então, mostrei para vocês que a área total é o πr. πRG dividido por πr sobra g. πr ao quadrado dividido por πr sobra r. Então, πr vezes g mais r.
Cálculo da geratriz. Então, para vocês entenderem o que é a geratriz do cone, basta vocês entenderem qual foi a figura geométrica, que é o triângulo retângulo, ao qual foi girado para obter esse cone. E aí, ó, a geratriz é a hipotenusa desse triângulo, um dos catetos é a altura desse triângulo, que corresponde também à altura do cone, e o outro cateto é o raio do cone, que também corresponde a o outro cateto desse triângulo. E aí podemos usar o teorema de Pitágoras aqui, né? Quadrado da hipotenusa é a somatória dos quadrados dos catetos, ó. Quadrado da hipotenusa, somatória dos quadrados dos catetos, né? Então isso aqui é o nosso cone, né? Bom, gente, esfera, gente. Tudo a gente resolve na esfera com um pouco de bom senso. Devo, não nego e não minto, né? Trabalhar com esfera é um assunto um pouquinho chato, principalmente desenhar, né? Mas duas coisas eles vão cobrar de vocês e é interessante vocês entenderem. A área da superfície da esfera. A esfera ela tem centro e tem raio. A área da superfície 4πr ao quadrado, né? E o volume da esfera 4πr ao cubo sobre 3. Essa esfera também ela pode definir os fusos, né? Os fusos eles vão definir lá na geografia a diferença entre um horário e outro, né? Então isso aqui a gente já viu recentemente, né? Na aula passada, antes de hoje, né? Há 2 semanas atrás, né? Que entre dois fusos, né? Passando pelo ângulo central, né? Eu posso formar um ângulo alfa, né? Que é o fuso esférico. Então ele vai ser a intersecção da superfície de uma esfera com um setor cuja aresta contém o diâmetro dessa superfície esférica. E aí, ó, como é que eu calculo as áreas do fuso? Eu posso fazer com alfa em graus. Lembrando que o ângulo, que é a revolução completa, ela é proporcional à superfície da esfera. A revolução completa, então, está para a área da esfera, que é 4πr ao quadrado, enquanto alfa, que é esse fuso aqui, né, está para a área do fuso. E aí eu faço aqui uma multiplicação em cruz para achar a nossa área do fuso. Então não precisa decorar a fórmula, gente, é só vocês usarem a proporção aqui. Se ele está em radianos, então vamos lembrar aqui 2π rad, né? Agora é um momento, né? Ele é igual a 360 graus. Dois π rad é 360 graus. Então, só fazer a multiplicação em cruz. E aí eu vou ter, onde eu cancelo π com π, eu vou ter que a área do fuso é 2r ao quadrado vezes alfa. E por último, né? Tem o assunto que é prismas, onde prismas foi o assunto da aula de hoje, que faz parte da nossa recapitulação. Então, gente, isto foi o que nós vimos, o que nós temos para hoje, né? Para a aula do Enem, né? Então, eu agradeço vocês pela audiência, né? E que tenham boa prova no Enem, né? Lembre de chegar no horário, não dê sopa para o azar. Na semana que vem nós nos vemos, né? Para estudar o assunto referente à FUVEST. Então, tchau, tchau para vocês, gente.